Muito bem, e agora, como o Clever já adiantou, nós temos o nosso convidado de honra, é um prazer chamar aqui ao palco o presidente da CNF, Confederação Nacional das Instituições Financeiras, o Rodrigo Maia. Rodrigo Maia, o palco é seu. Seja super bem-vindo, Rodrigo, é um prazer imenso ter você aqui com a gente nessa tarde de hoje. Obrigada pelo seu tempo. Tudo bem, Rodrigo? E, por favor, se puder aqui, assim eu fico no meio de vocês dois para esse bate-papo. Então, muito obrigada pela presença com a gente. É super importante ter você conosco. E acho que antes da gente começar, eu vou te passar a palavra para você dar as boas-vindas ao nosso público e aí a gente depois começa com as perguntas. Obrigada, viu, Rodrigo? Bem, boa tarde. Pronto. Bem, boa tarde a todos. Agradecer o convite, a oportunidade. Ano passado eu tive com vocês no evento. O evento, de fato, era grande, mas o de hoje é bem maior. Então, parabenizar e me colocar aqui à disposição para as perguntas. Muito bem. Então, vamos lá, que a gente tem uma conversa aqui com o Clever e com o Rodrigo. Eu vou começar aqui com você, Rodrigo. A CNF foi inaugurada em 1985, portanto, ela já está próxima aí de completar, né, um aniversário de 40 anos. A percepção geral no setor é que, com a sua chegada ao comando da Confederação, ele trouxe uma mudança bastante positiva do ponto de vista do alcance e também da capacidade de articulação dessa instituição. Então, por favor, peço que você fale um pouquinho mais sobre a atuação da CNF, sobre a sua gestão e sobre como você define a sua missão à frente da Confederação e sobre quais são os seus principais desafios nessa posição. Obrigada, Rodrigo. Obrigado pela pergunta. 85, né? Samuel não tinha nem nascido ainda, né, Samuel? Nem eu, viu? Mas eu assumi a CNF esse ano, né, depois terminar o meu mandato, meu 6º mandato como deputado federal. Era uma estrutura que estava um pouco apagada, né? Ali, principalmente a FEBRABAN ocupando espaço, então me convidaram para tentar organizar melhor a articulação entre todos os segmentos da indústria financeira, né? Atraindo novos associados, como a própria Anfidic, né, que entrou esse ano, acho que são próximos de 14 ou 15 associados. Eu acho que o grande desafio da indústria financeira com a sociedade é conseguir, e acho que esse é o papel da CNF, né, a relação com a sociedade e, claro, com os órgãos públicos, é conseguir, através da relação com a sociedade, mostrar a importância da indústria financeira, né, para a vida das pessoas, para a vida do país, para a economia do país e para as decisões de vida de cada cidadão, porque, infelizmente, o que sai sempre na imprensa da indústria financeira é sempre o lado negativo, né? É os juros do rotativo do cartão, é os juros do consignado, né? É a inadimplência, mas acho que a indústria financeira como um todo, os FDICs de crédito, por exemplo, são um exemplo, né? Como é que eles ocuparam um espaço, né, no crédito do Brasil, ocupando espaço que era dos bancos, certamente por uma capacidade de competição foi ocupado por vocês. Eu acho que são temas que a sociedade não olha bem, né? E acho que a gente deveria, e isso nós estamos organizando, estamos contratando, né, o Nizam para que a gente possa fazer uma remodelação da marca e fazer uma agenda para que a gente possa mostrar para a sociedade que, né, as coisas que acontecem na vida de cada um, coisas importantes, o imóvel, o carro, né, um financiamento de uma concessão, um estádio, o que for, passa sempre ou por um arranjo bancário ou do mercado de capitais ou financeiro. Então, eu acho que esse é o grande desafio, para que a gente possa chegar no debate da nossa agenda com o governo, com o legislativo, com o judiciário, mostrar que esse é um setor que é o coração da economia, né, que ele não é um passivo para a economia, ao contrário, né, que a indústria financeira é que gera as condições para o desenvolvimento e crescimento de um país. Eu acho que esse é o principal desafio da Confederação e esse é o meu desafio. E ter uma agenda de longo prazo. Como os governos têm agenda de curto prazo, né, governos de 4 anos,
4 anos, a gente está sempre apagando incêndio dos temas, né? Hoje vai votar os fundos. Então, tinha lá o incêndio do setor da associação de vocês. Então, cada hora é um incêndio, mas a gente tem que ter uma agenda olhando o futuro, porque eu acho que é fundamental que a indústria consiga compreender em conjunto, todos os seus atores, né, qual é o seu papel para o futuro e como é que a legislação, como é que os marcos regulatórios podem colaborar para que a gente possa ter um ativo mais rápido de crescimento da indústria, a modernização. No Brasil é um setor muito moderno, mas acho que uma agenda de futuro também nos ajuda a sair da agenda que são as agendas desse curto prazo, que é sempre muito negativa, muito trabalhosa e pouco efetiva para a economia brasileira. Rodrigo, muito obrigada, parabéns pela posição, espero que alcance aí todos esses pontos, e a gente segue aqui com as perguntas, e agora eu vou para o Clever. Clever, sabemos que os fundos de investimento em direitos creditórios desempenham vários papéis críticos no mercado de capitais, entre os quais proporcionar liquidez para originadores de crédito a um custo competitivo e com um arcabouço regulatório robusto e também consistente. Então, por favor, conta para a gente um pouquinho mais sobre qual o tamanho desse mercado hoje e qual a importância dos FDICs para o desenvolvimento da nossa economia aqui no Brasil. Obrigada, Clever. Vamos lá, o mercado hoje de FDIC multicedente e multisacado é um mercado de 40 bilhões. Nós somos 390 fundos e a soma do PL desses 390 fundos dá essa quantia de 40 bilhões de reais. Mais de 70% desse PL são de associados a um FDIC. E aí eu queria dividir, para falar da importância do FDIC multicedente, falar um pouco de 2 dados. O primeiro dado é que há 2 anos atrás, em setembro de 21, o PL dos fundos multicedente era de 27 bi. A gente cresceu 50% em 2 anos. Se você pegar a carteira de crédito de desconto de duplicatas em bancos, fonte do Banco Central, que é uma linha tipicamente oferecida para pequena e média empresa, ela cresceu 0. Ela era de 155 bi, continua sendo de 155 bi. Então, isso dá um panorama de um aumento de participação no mercado pro crédito da pequena e média empresa do FDIC multicedente e multisacado. Tem outro dado que existem no Brasil cerca de 91 mil indústrias de médio porte. A indústria de médio porte, segundo o IBGE, é a indústria que fatura entre 4,8 milhões por ano e 300 milhões por ano. Nós, no multicedente e multisacado, atendemos 55 mil empresas de todo porte, mas provavelmente a maior parte delas seja de indústrias de médio porte. Então, a gente pode concluir que pelo menos 1/3 de todas as indústrias de médio porte do Brasil são atualmente atendidas por FDIC multicedente e multisacado. Com essas 2 informações, a gente pensa o seguinte: com a restrição de crédito no mercado bancário, a empresa busca o mercado de capitais. Quando ela busca o mercado de capitais, a empresa grande acaba tendo acesso. Ela encontra mecanismos de emissão de dívida e acessa ao mercado de capitais. A pequena e média empresa, não. Ela tem muito mais dificuldade para acessar o mercado de capitais. E daí a importância do fundo do multicedente e multisacado. Porque a gente dá a escala que a empresa pequena e média precisa para acessar o mercado de capitais. Ela sozinha não consegue montar seu próprio fundo, mas ela acessa o mercado através dos nossos fundos. A gente, no final das contas, a importância é que nós somos um instrumento de desintermediação bancária, que a gente leva o recurso do investidor para o caixa das empresas que mais necessitam, inclusive das grandes que passam por processo de reestruturação financeira, das empresas em recuperação judicial, que às vezes não tem outra fonte de crédito que não seja o FDIC. Essa é a importância do FDIC. Então, temos aí um mercado enorme, né, em plena expansão e que continue assim, né, Clever? Rodrigo, agora eu volto com você. O ano de 2023, ele marcou uma expansão da CNF em termos de representatividade. Além do retorno da CREF aos quadros da Confederação, vocês escolheram também a Zeta e a Anfidic. Já o FGC, por sua vez, ele formalizou há pouco tempo atrás uma solicitação de ingresso na CNF. Esse movimento todo sinaliza aí uma demonstração de confiança do setor no trabalho que está sendo desenvolvido sob a sua liderança, e que bom isso.
Como é que você recebeu, Rodrigo, o ingresso da Anfidic na CNF e, na sua visão, o que o ingresso de uma entidade que lida especificamente com os fundos de investimento em direitos creditórios agrega para a confederação? Eu agradeço. Eu acho que, como assim, a Confederação da Indústria, é importante que a gente possa ter todos os atores dessa indústria para que a gente possa conhecer, compreender, aprender, né, o papel de cada um, né, e, quando a gente for pensar daqui para frente em formular políticas, propostas de agenda, inclusive para o governo, soluções, eu acho que a gente ter toda a cadeia da indústria financeira junto conosco, eu acho que ajuda muito. Então, a entrada da Anfidic é importante, mostra que, né, apesar da disputa pelo mercado, né, o Clever falou sobre o que é dos bancos hoje, o que, né, os fundos cresceram em cima dessa disputa. Eu acho que tudo isso é importante, porque mostra a Confederação tendo que lidar com atores que disputam, mas que compreendem que a estruturação com uma organização, né, de todos esses atores no diálogo com a sociedade, com o governo e com o Congresso, certamente é importante para que a gente possa, nesse debate, nesse diálogo, construir, como a gente está tentando construir agora no projeto dos fundos que vota hoje, as melhores soluções para manter os produtos que estão dando certo, né, e atender, de alguma forma, a agenda do governo. Eu tenho muitas críticas, posso falar delas se você perguntar, mas acho que o nosso papel é exatamente esse. Eu quero completar aqui. Na semana passada, eu e o Rubens estivemos presentes lá na sede do Santander, atendidos pelo Mário Leão, que é presidente do Santander e presidente do Conselho da CNF, exatamente porque existem pautas em comum entre instituições financeiras e os FDICs. A nova lei das garantias, a lei das falências, tudo que se refere à recuperação judicial, à insolvência, são temas que aproximam esses setores. Então, a gente ganha muito poder de representatividade com a CNF. E a gente espera também poder contribuir aí para o sucesso do trabalho do Rodrigo em frente da CNF. Então, parabéns aos dois aí, que seja uma belíssima parceria. E a gente segue com o Clever. Clever, o ano de 2023 tem sido um ano bastante desafiador para a indústria de fundos como um todo. Inclusive com a entrada em vigor do novo marco regulatório, com a regulação número 175 da CVM. E com vários desafios também legislativos, como, por exemplo, a reforma tributária do consumo. E durante essa semana, a votação na Câmara dos Deputados do PL que cuida dos fundos exclusivos e também das offshores, né, dos fundos em offshore. Conta para a gente um pouquinho sobre sua avaliação a respeito desse PL e sobre a atuação da Anfidic durante a negociação dessa matéria com o governo e com a Câmara. E agora? Bom, a PL dos fundos está em votação, está para passar por votação, quem sabe hoje, o Rodrigo está no celular lá, quem sabe Rodrigo, ele não traz novidade. Vai ser hoje? Parece que vai. E a redação da PL dos fundos, na verdade, é uma correção da medida provisória 1184, que incluía os FDIC o FDIC completo, todos os FDICs, dentro da obrigatoriedade de pagamento do Come Cotas. E eu acho que o papel fundamental da Anfidic foi procurar um alinhamento de mercado. A gente, efetivamente, passou por algumas experiências em governos anteriores, onde a gente percebeu que a descentralização da conversa, a falta de articulação de mercado, não produzia bons resultados. E aí a gente procurou a Fundação Getúlio Vargas, organizamos uma reunião com várias associações. Como o FDIC é muito maior aí do que o multicedente multisacado, a gente trouxe associações de fintechs, associações de instituições de pagamento, associações que representam bancos, e a gente conseguiu ali lançar uma semente do que foi a primeira articulação centralizada de discussão com o governo. Nós fizemos várias reuniões com o Ministério da Fazenda, com um grupo formado por 4 associações que sempre se preparavam para ter um discurso único. Era a Anfidic, a Ambima, a BVCAP e a Zeta. Nós, da Anfidic, tivemos a preocupação de ainda ampliar esse leque, continuamos com conversas paralelas até incorporarmos a este grupo a ABPAG, a BCD, a Abranet e a Câmara Enet. Nós, então, fizemos um grupo de 8 associações que, com uma única voz, todo mundo coassinou um documento, um ofício, encaminhado ao Ministério da Fazenda, com uma posição consensual do mercado sobre quais eram as nossas preocupações com esse tema. E,
para nossa alegria, isso foi incorporado ao PL novo dos fundos, até porque o próprio governo tinha consciência de que FDIC não era um problema tributário. A consciência do governo era a de que, no final das contas, o FDIC estava inserido dentro do regramento geral, porque ele não tinha um regramento próprio, exclusivo de fundo, e por isso que ele estava dentro da medida provisória. Mas, ainda bem, houve a transformação da medida provisória em projeto de lei e o texto atual é o texto que a gente apoia e espera que ele seja aprovado. Obrigada, Clever. E agora a gente segue aqui com o Rodrigo. Vamos lá, Rodrigo. Gostaríamos de ouvir a sua avaliação em torno das várias pautas tributárias que estão tramitando pelo Congresso. Além da PEC 45, estamos discutindo, por exemplo, o PL dos fundos exclusivos das offshores e ajustes no mecanismo de juros sobre capital próprio, que impactam principalmente entidades que têm capital regulado. Sabemos que a pressão por aumento da arrecadação em razão do novo arcabouço fiscal é considerável, e que algumas das medidas mencionadas respondem exatamente a essa pressão de arrecadação. Então, de uma forma mais ampla, qual deve ser o destino dessas várias pautas tributárias e qual que é o impacto que elas terão sobre os serviços financeiros em caso de aprovação? É uma pergunta longa, então eu vou fazer essa parte, depois eu sigo para a próxima. Obrigada. Bem, é claro que, olhando agora, é mais fácil fazer a crítica, né? Mas, de fato, a impressão que dá hoje, para muitos, né, e para mim, é que o arcabouço parece muito distante de ser atingido, né? A possibilidade do Brasil, com a carga tributária que tem, com o volume de despesas obrigatórias do orçamento, onde você tem pouco espaço para cortar, uma carga tributária alta, onde a sociedade não aceita mais pagar impostos, você criar uma expansão de gasto público perto de 2% do PIB ao ano, não parece uma missão fácil. A gente já está vendo aí as projeções para o próximo ano. Isso acaba gerando a necessidade do governo de construir soluções descasadas da reforma da renda, por exemplo. Quer dizer, todos esses temas que a gente está... Alguns dos temas que você falou agora, principalmente fundos e JCP, eles deveriam, e essa era a programação do governo, estar sendo discutidos no próximo ano. Por exemplo, o próprio projeto dos fundos, ele continua gerando muita distorção. O governo critica as distorções nos fundos, mas ele manteve a isenção do FIAGRO, do fundo imobiliário. Eu não estou querendo fazer crítica, estou dizendo só que ele vai gerar muita arbitragem, né, no fundo aprovado. Então, no texto aprovado. Então, aquilo que o governo espera de arrecadação, talvez venha uma parte, fora aqueles que vão decidir por mudar o seu domicílio fiscal, né, que é um tema que está aumentando aí, né, pelo menos naqueles que administram fundos patrimoniais, principalmente. Então, às vezes, a gente tem uma expectativa que ela não acontece. A própria discussão do JCP, se você não tomar cuidado, você vai ter uma queda de arrecadação. Por exemplo, nos mercados regulados, principalmente dos bancos, como você vai aumentar a alíquota efetiva, você vai aumentar o espaço para a utilização de crédito tributário, que os bancos têm muito. Então, você vai ter nos 2 primeiros anos, que são os anos que o governo precisa de arrecadação, uma queda de arrecadação, num setor que paga muito imposto, é o setor que paga proporcionalmente mais impostos, paga 45% de imposto de renda e contribuição social. Então, às vezes, tem que se tomar cuidado, porque a expansão de gastos, ela vai gerar um aumento da carga tributária, se ela for cumprida, e certamente em cima do investimento privado brasileiro. E não tem milagre. Se você precisa de dinheiro para ampliar a despesa pública, você vai tirar dinheiro do setor privado. Exatamente. E o setor privado parece mais produtivo que o setor público. Então, nós estamos tirando dinheiro de quem produz melhor e dando dinheiro para quem produz pior. Né? Então, e com desafios, esse negócio da medida provisória da subvenção lá do ICMS. Difícil passar o texto do governo. Muito difícil, porque o discurso vai ser para a política que você vai inviabilizar ou vai fechar indústrias no Nordeste, no Centro-Oeste, em várias regiões, né? E vai transferir para a Receita um poder absurdo, né? Dela decidir de quem tem direito
aquele benefício, né? A Receita já tem poder demais. Aliás, a gente deveria estar trabalhando para tirar o poder da Receita. A Receita deveria fazer exclusivamente arrecadação e fiscalização e ponto final. Toda a parte de política tributária deveria estar em outro lugar no Ministério da Fazenda, não na Receita Federal, que acaba ampliando o contencioso tributário, porque ela fica interpretando. Ela não gosta da lei do ágio, interpreta a lei do ágio. Eu não gosto do JCP, interpreta a JCP. Então, acaba que o poder excessivo da Receita, com todos esses argumentos, acaba gerando contencioso. Acho que o Brasil devia ter uma agenda, e aí, para terminar a sua pergunta, que endereça um pouco, em tese, na PEC 45, que é a redução do contencioso tributário, né? O trabalho do INSPER mostra que 95% do contencioso tributário dos impostos diretos acaba com a aprovação de um regime não cumulativo, né? Olhando a PEC original, a PEC 45, com algumas mudanças, não com todas as mudanças que estão sendo discutidas agora no Senado. Eu acho que esse deveria ser o grande objetivo do Brasil, reduzir contencioso tributário trabalhista. Os bancos mesmo continuam pagando, mesmo depois da reforma trabalhista, mais de 5 bilhões por ano de ação trabalhista. Isso vai para onde? Vai para o custo do crédito, né? Como o fim da JCP também, quando acontecer, se acontecer, sem a redução da alíquota da pessoa jurídica, vai para o custo do crédito, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado. E, para encerrar, a PEC 45, hoje o relator apresentou o relatório, eu acho que a coluna vertebral, que é o mais importante, ninguém mexeu, que era não ter uma alíquotas setoriais. O setor de serviços tem uma alíquota, o setor de bens tem outra alíquota. Isso ele manteve essa estrutura principal, mas eu acho que ele gerou mais complexidade, porque o Brasil gosta muito de regime especial, né? Então, ele jogou mais setores para o regime sob faturamento, que é um erro. Eu acho que os setores, acho que está todo mundo olhando só o que gera de despesa, mas ninguém está olhando o benefício que vai ser acabar com o resíduo tributário, com cumulatividade. Então, eu acho que ele ampliou um pouco a complexidade daquilo que veio para a Câmara, né? Então, vamos ver como é que vai ser o debate nas próximas semanas até o dia 7, que é o dia que ele disse que vota na comissão, mas eu espero muito que a gente consiga ter um modelo que, de fato, olhe um sistema mais simples, que custe menos para o setor privado administrar, né, a sua estrutura de pagamentos para o Estado brasileiro, e que a gente possa ter um regime efetivamente não cumulativo, porque todos esses setores que vão ter excepcionalidade por cumulatividade continuam gerando uma trava para o melhor desenvolvimento e crescimento do nosso país. Obrigada, Rodrigo. Acho que você já respondeu a segunda parte aqui do que eu ia te perguntar. Então, a gente vai encerrando o nosso painel, mas eu gostaria das considerações finais de cada um para a gente, então, despedir dessa fase aqui inaugural do nosso evento. Clever, considerações finais e finalizando o nosso painel. Eu queria reiterar o agradecimento ao Rodrigo pelo convite da participação da Anfidic na CNF, que vai ser muito importante para a gente. E, mais uma vez, agradecer a todos vocês. Rodrigo? Agradecer a oportunidade, me colocar sempre à disposição e falei isso. Acho que o nosso papel é fazer o debate, mostrar os impactos no setor que, muitas vezes, o governo e o Congresso têm dificuldade, às vezes, de compreender. Às vezes, uma decisão que, em tese, parece boa, às vezes, a implicação não é tão positiva. Então, acho que o nosso papel como associação é basicamente esse. Muito obrigado e uma boa tarde a todos. Muito bem, então obrigado ao Clever. Rodrigo, obrigada pelo seu tempo, obrigada por compartilhar a sua visão aqui com a gente e boa sorte. Clever, a gente se vê logo mais.